Eu descobri e criei uma frase. Entre a teoria e a prática há um abismo gigante. Se você construir uma ponte, tudo funciona. É difícil. Essa ponte é muito difícil de ser construída. Mas se você conseguir botar um cabo solteiro que seja entre os dois, meu filho, tudo caminha melhor. A prática e a teoria, os dois antagônicos, né? Os dois inimigos, vamos dizer assim, né? Mas quando você consegue unir os dois, o resultado é incrível. Não tinha como fazer barba, não tinha nada, não, isolado totalmente. E ele me chamou justamente nesse momento. Eu falei, meu Deus do céu, não dá nem tempo de fazer a barba. Ai, meu Deus, eu tô preso. E aí eu cheguei, ele me tratou muito bem, esqueci o nome dele, acho que é Almirante Rodrigues. Me tratou muito bem e tal, e perguntou assim, pô, você está satisfeito? Ele começou primeiro com perguntas nisso. Eu não estava entendendo o teor, onde ele queria chegar. Pô, você tem que dar uma descansada. Eu não estou entendendo, cara. Pô, o seu conhecimento técnico vai ser bom em outras áreas. O que ele está falando isso? Até o comandante cochichar no meu ouvido, que eu era o recordista, né, de manobra exercício, não só por ano do CIASC, como de todo o CIASC. O cara que fazia mais manobra por ano era eu, pô. De tudo no mundo. Então, esses apoios, claro, trazia aquele gabarito, porque eu gostava, amava o que fazia, mas trazia reflexos, e eles já estavam entendendo isso. Eu ia pouco em casa, pô, tá dando apoio à família e tal. Até chegar ao ponto de chegar a ser convencido, né, de ir para uma outra OM. Eu fiquei meio relutante, como eu te falei, gostar da coisa é ruim por causa disso. Quando você sai. Mas aí o propósito foi maior. A visão a qual é o que eu aprendi no CIASC, né? A visão que a autoridade tem não é uma visão pontual. Ele pega todos os pontos, todos os pontuais, junta para ele dar a decisão dele. E eu não entendia isso na época, né? E aí eu fui ver isso só depois que eu fui. Ele falou: então escolhe uma OM para ir, eu falei, né? Poderia ter escolhido uma OM para me descansar, né? Eu falei, não, pelo que eu sei, acho que minha capacidade técnica seria bom no comando de material, um almirante assistente, anota. No outro dia chegou a mensagem. Aí fui através de pedidos também, acho que dos oficiais que me conheciam, que estavam no SEMAT, cheguei lá, foi difícil a adaptação, né? Largar tudo aquilo de tanto tempo de comandos anfíbios, mas fui para lá, e aí o propósito aconteceu, que foi conhecer essa parte técnica. Eu sempre fui apaixonado, só estava deixando de lado, porque até que não deixava de lado, porque nas comunicações você tem que ser técnico, né? E isso é importante dizer, salientar. E aí eu fui dar um outro tipo de apoio, que é o apoio às compras dos materiais do CFM. E isso foi muito importante. Mas só fui ver isso lá na frente. Mais um braço do toneleiro lá. Exatamente. E que já tinha sido feito, né? Quando eu estava no toneleiro, mandaram um militar para lá, ele meio em caráter de destaque, então isso não estava meio formalizado, mas era um embrião. Eles já estavam sabendo o que estavam fazendo, né? Colocando um militar no toneleiro lá para falar de paraquedas quando fosse comprado, para falar de equipamento de mergulho, fuzil de sniper, porque apesar do conhecimento do pessoal do SEMAT ser gigantesco, era o conhecimento de áreas afetas da FFE tirando as operações especiais. Pô. Não tinha ninguém de operações especiais lá. Então, ficava difícil quando decidiu a compra de material, dar subsídio, né, para a autoridade, o comandante do SEMAT, autorizar a compra ou formular algum documento para que fosse comprado alguma coisa, se não tinha ninguém para ajudar a autoridade. Alguém que entende do assunto, que opera de preferência, é o melhor para Exatamente. Aí escolher. eu fui descobrir uma outra coisa. A prática e a teoria. Eu sempre, cara, isso aí era o Jurássico, né? Eu sempre desdenhava da teoria. Sempre. Você não faz. Você não sabe. Não. Cara, aí eu descobri e criei uma frase. Entre a teoria e a prática há um abismo gigante. Se você construir uma ponte, tudo funciona. É difícil. Essa ponte é muito difícil de ser construída. Mas se você conseguir botar um cabo solteiro que seja entre os dois, meu filho, tudo caminha melhor. A prática e a teoria, os dois antagônicos, né? Os dois inimigos, vamos dizer assim, né? Mas
Quando você consegue unir os dois, o resultado é incrível. Você fica satisfeito, né? Você fica emocionado quando você vê que você construiu essa ponte, está caminhando juntinho ali um com o outro. E no SEMAT foi isso que eu tentei fazer o tempo todo. Pegar minha experiência de milhões de anos usando tudo e dar subsídio para o pessoal da teoria que escrevia documentos e fichas técnicas e compras, CNBW e por aí vai. Exatamente, é igual eu costumo dizer que um pedreiro é capaz de construir um prédio que às vezes um engenheiro não é. Construir mesmo, com as mãos. Sim. Agora tu imagina um pedreiro e engenheiro. É a teoria com a prática unida. Isso aí me fez lembrar uma outra coisa que eu sempre falava no curso, né? O curso é interessante que além da grade curricular que você tem que seguir à risca, né? Os planos de aula, você tinha um momento que você estava com o aluno, que é você e o aluno. Então ali você podia falar frases de impacto, né? Mexer com a cabeça do aluno, né? E eu falava uma que era muito interessante, que era quantidade de inteligência. Vocês sabem que o que é QI? QI não é quem indica. QI é quantidade de inteligência. Um teste formulado alguns anos atrás, algumas décadas atrás, para medir quem é mais inteligente e quem é menos inteligente. Só que chegaram à conclusão que não funciona o teste. Vocês sabem por quê? Todo mundo, não, senhor. Aí eu falava, pega um índio que viveu a vida toda dentro da selva, coloca ele de terno e leva para Wall Street. Pega o cara de Wall Street, tira o terno dele e bota ele de tanga lá onde está o índio. Vamos ver quem é mais inteligente. Não tem isso. Não existe mais inteligente. O que existe é como você enfrenta seus obstáculos. Isso é inteligência. Isso é você vencer. Exatamente. Tem uma frase aí que fala Sim, sobre isso. A frase. Obrigado por me lembrar. O que importa não é o que acontece, e sim como você reage. Filósofo Epicteto. É um filósofo grego, né? Na verdade ele nasceu na Turquia, né? Mas é um filósofo grego que passou a vida toda de escravo. O cara era filósofo como se ele era escravo. Ele era filósofo porque ele observava quando os filósofos falavam e trazia para a vida dele, né? E ele é um dos pais do estoicismo, hoje em dia conhecido como um dos pais do estoicismo. E são frases de impacto que faz o aluno refletir, que faz o aluno pensar, né? E minha vida toda foi isso aí. E durante esses 6 anos, Sim. como instrutor, você conseguiu observar alguns aspectos incomuns entre os alunos que se formavam no curso? Que eram preponderantes ali para a formação deles? Sim. Foi muito bem, essa conversa, né, esse assunto foi muito bem conversado no podcast da doutora Rejane, que é como você blinda. Então, existem ferramentas, olha a importância da teoria no curso, tá vendo? Não é que é tornar mamãezada ou coisa parecida, não, nada disso. É você entender como funciona o cérebro e como essas respostas para cada pessoa acontecem. Quando você sabe isso, você sabe usar cada ferramenta para blindar cada um. Você falou em comum, né? Em comum é você ver que ninguém gosta de estar desconfortável. Isso é inegável. Você tirou a tal da zona de conforto. Eu não conheço zona de conforto, graças a Deus. Estou procurando até hoje, um dia eu encontro. Né? É difícil de encontrar essa zona de conforto, mas quando você tira o cara, né, grosseiramente falando, da zona de conforto, você vê nitidamente que ele está saindo, perdendo as capacidades de decisão, de manter a calma, de falar que vai vencer. Então, se a psicologia moderna já tem ferramentas para atuar nisso aí, para blindar o cara nisso, é exatamente o que você falou. É procurar chamar, por isso que o subsídio do instrutor do curso de comandos anfíbios está observando o aluno o tempo todo, fazendo relatório e passando para a área de psicologia, é exatamente isso. Então ela vai saber falar, ó, com 03, use a ferramenta tal. Ou, nos testes que ela vai fazer, ela já faz o uso da ferramenta sem o aluno perceber. Então ele está sendo blindado sem ele perceber. E a gente que é instrutor, uma semana depois você vê a mudança no cara. Isso é mágico.
Isso é mágico. Não é da minha área, não estudei psicologia, sou apenas um leitor assíduo, né, do tema, mas esse link, como nós falamos da ponte entre a prática e a teoria, se faz necessário, se mostra necessário e mostra também a evolução do Corpo de Fuzileiros Navais, a evolução da Marinha, a evolução de tudo, né, do conhecimento em si, de você saber, pô, eu poderia estar perdendo aquele cara, mas eu vou usar a ferramenta tal psicológica, né, e vamos ver qual é o resultado. E aí você vê o cara continuando no curso e formando. Isso é maravilhoso, cara. Isso não tem, isso é impagável, impagável.